Se você fechar os olhos e pensar em um carro de Fórmula 1 clássico, provavelmente vai imaginar o vermelho Ferrari ou o preto e dourado da Lotus. Hoje em dia, os carros são verdadeiros outdoors a 300 km por hora, cobertos de marcas de energéticos a empresas de tecnologia. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época em que a pintura de um carro não representava quem assinava o cheque, mas sim o país de origem daquela equipe. Hoje vamos viajar para o conturbado ano de 1968 para entender como Colin Chapman quebrou uma tradição sagrada, pintou seus carros como um maço de cigarro e inaugurou a era de dinheiro na Fórmula 1 em meio ao ano mais trágico da equipe Lotus. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Bueno e este é o Botequim GP. Diz aí, você já está concorrendo a uma viagem com tudo pago para a Copa do Mundo, para assistir a Copa do Mundo ali em loco? Já pensou? Então, entre lá em minimalclub.com.br, faça o seu pedido, compras de acima de R$700 já está concorrendo, mas corre que é só até o início do mês que vem que está valendo essa promoção para já rolar o sorteio e para você já poder ir para a Copa. Então entre lá, minimalclub.com.br, compre seus produtos, camisas aqui feitas de algodão egípcio, camisas básicas, sem estampas, sem firula, sem nada. Use o cupom BOTEQUIMGP e concorra e vejo você lá na Copa, hein? Até o final dos anos 60, o esporte a motor era muito mais romântico. Existia uma regra não escrita e apoiada pela federação sobre as cores nacionais do automobilismo. As equipes corriam representando as suas nações. Se você fosse uma equipe italiana, como a Ferrari ou a Alfa Romeo, seu carro tinha que ser rosso corsa, ou vermelho. Se fosse francês, era o azul, o Bleu de France. Os alemães imortalizaram a cor prateada. E os britânicos, as equipes da Grã-Bretanha, incluindo Lotus, BRM, Cooper, desfilavam o icônico e elegante British Racing Green, ou o verde britânico, muitas vezes acompanhado aí de detalhes em amarelo. Mas o automobilismo estava ficando caro demais e o romântico British Green não pagava as contas de desenvolvimento e logística. Colin Chapman, sempre ele, o gênio implacável, chefe da Lotus, percebeu que precisava de dinheiro de fora da indústria automotiva. Em 1968, a FIA cedeu à pressão e liberou o patrocínio comercial sem restrições. Isso porque, até 1967 na Fórmula 1, só era permitido o patrocínio de equipes que tivessem ligados ao automobilismo. Mas aí teve meio que uma crise em 1967 e que grandes empresas, eles mudaram, disseram que iriam diminuir drasticamente o seu investimento na Fórmula 1, como a Shell, por exemplo, queria ou reduzir drasticamente ou até sair da Fórmula 1. A Firestone também anunciou ali que deixaria de fornecer pneus de graça para começar a cobrar das equipes, então ficou muito caro. As equipes pressionaram e a FIA então liberou que pudesse ter patrocínio de qualquer empresa. E aí o Colin Chapman não perdeu tempo e ele fechou um contrato milionário com a marca de cigarros Imperial Tobacco, E foi assim que a lendária Lotus 49 perdeu o seu verde clássico para ostentar vermelho, creme e dourado da marca de cigarros Gold Leaf. A Lotus Gold Leaf estreou suas novas cores, mas o que era para ser o início de uma era dourada de negócios rapidamente se transformou em um pesadelo. No dia 7 de abril de 1968, o esporte a motor sofreu talvez o seu maior duro golpe até então. Jim Clark, o grande gênio de sua geração e piloto número 1 da Lotus, morreu em um acidente de Fórmula 2 no circuito de Hockenheim, na Alemanha. Ele estava guiando um carro com as novas cores da Gold Leaf. Isso porque os pilotos na época, eles corriam Fórmula 1, Fórmula 2 e também o espaço entre as corridas era muito grande. Tivemos o GP da África do Sul lá no começo de 68, depois só fomos ter o GP da Espanha lá no mês de maio, então os pilotos tinham que ganhar dinheiro e correr, e eles corriam também outras categorias, incluindo a Fórmula 2, foi quando a Lotus Gold Leaf ali estava com a sua pintura, e aí o Jim Clark acabou falecendo. A morte de Clark, considerado imbatível e perfeito na pilotagem, destruiu o moral de Chapman e colocou a Fórmula 1 em estado de choque. Se Jim Clark podia morrer em um carro de corrida,
ninguém estava salvo. E a temporada de 68 cobraria um preço ainda mais alto. Após um mês da morte de Clark, Colin Chapman tentava juntar os pedaços da equipe para as 500 milhas de Indianápolis, que também era comum na época que equipes e pilotos de Fórmula 1 fossem participar das 500 milhas de Indianápolis. A Lotus participava e o piloto que ia correr também as 500 milhas de Indianápolis era o Jim Clark, né? Jim Clark estava escalado para correr. Como o Jim Clark morreu, o Colin Chapman convidou o talentoso Mike Spacey para guiar o revolucionário Lotus 56 com motor de turbina. Durante os treinos da Indy, no dia 7 de maio, Spacey bateu no muro, a roda dianteira se soltou e atingiu fatalmente na cabeça. Em 30 dias, a Lotus havia perdido sua maior lenda e seu promissor substituto. A pintura da Gold Leaf estrearia na Fórmula 1 no GP da Espanha de 1968, corrida que foi vencida por Graham Hill no ano em que ele conquistaria o seu bicampeonato. Apesar de 68 ter sido o ano em que o dinheiro do cigarro mudou o visual da Fórmula 1 para sempre, ele foi marcado por uma dor profunda. Coube a Graham Hill segurar a equipe Lotus, levantando a moral e conquistando o campeonato mundial daquele ano, mesmo correndo de luto. Foi o fim do romantismo e o começo da era do mundo corporativo no automobilismo. A Gold Leaf permaneceu na Lotus até o final da temporada de 1971, quando decidiram então mudar suas estratégias de marketing da empresa e sair da Fórmula 1. E aí foi aí que deu espaço a partir de 72 para John Player Special assumir esse lugar e continuar na Lotus aí com as pinturas clássicas até a década de 80. Mas e você? Vocês acham que a Fórmula 1 era melhor, era mais interessante, os carros eram mais bonitos na época lá das cores nacionais, ou então que preferem essa era com as equipes aí pintando seus carros com as cores dos patrocinadores? Me conte aqui nos comentários. Ah, só curiosidade também, nessa época aí das cores nacionais, a cor do Brasil era o amarelo. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos. Se você gosta aí do nosso trabalho, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário, e se você vê valor no nosso trabalho, torne-se aqui um apoiador do canal, apoie esse projeto a continuar de pé. Valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.